Oi, gente. Donald Trump e o governo dos Estados Unidos atacou de forma imperialista a Venezuela. Eu vou trazer a reação do governo brasileiro, o governo Lula, e vou também comentar um comentário do Leonardo Sakamoto na UOL, que me parece um comentário muito lúcido, e eu quero acrescentar algumas coisas. É muito importante compartilhar esse vídeo, porque nós estamos diante de um ataque ao imperialista, de um ataque à soberania de um país latino-americano, que, no caso da Venezuela, tem muito petróleo, né? Petróleo, inclusive, de um tipo que é muito útil aos Estados Unidos, né? É porque os Estados Unidos têm petróleo, mas o petróleo que os Estados Unidos têm não é tão fácil de refinar e tal, tem uma série de dificuldades. Então, é claro que o ataque não tem nada a ver com drogas, não tem nada a ver com narcotráfico. A Venezuela produz pouquíssimo, 2 ou 3% das drogas que entram nos Estados Unidos. Ou seja, esse é um ataque com interesse ao petróleo, né? E a gente vai refletir mais sobre isso e mais sobre a reação do governo brasileiro nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês a fala aqui, que eles vão reproduzir a fala do Lula e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Desculpa te interromper, é que acabou de sair um comunicado do presidente Lula sobre esse tema. Ele publicou numa rede social, publicou também no site do governo, os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação ao direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Aqui de cara quero comentar. A nota que Lula soltou foi excelente. Praticamente perfeita a nota, né? Foi muito bem escrita mesmo. E é isso aí. E lembra mesmo, né? Nunca é demais lembrar que o golpe civil-militar de 1964 contou com o apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos apoiou e patrocinou golpes na América Latina e pelo mundo para avançar os seus interesses econômicos e os interesses econômicos das grandes corporações empresariais estadunidenses que financiam os políticos corporativos de lá. Mas vamos seguir. Esse é o comunicado que acaba de sair do presidente Lula. Lembrando que o governo brasileiro convocou já agora para as 10 da manhã, já pode até estar começando, uma reunião de emergência no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty. E lembrando também que o presidente Lula havia conversado recentemente por telefone com Nicolás Maduro. Depois de muito tempo, os dois não vinham se falando. Lula, inclusive, não reconheceu a vitória de Maduro nas últimas eleições, mas chegou a conversar com Maduro recentemente. E também conversou com Trump, pedindo a Trump para que não usasse a força no caso da Venezuela. Então, essa atualização que a gente tem de momento, Sakamoto, para você concluir o teu raciocínio, por favor. Perfeito, obrigado pela atualização, Mauro. Importantíssima a posição do governo brasileiro, que também era uma posição esperada, né? Uma posição de repúdio, né, à agressão aqui no subcontinente sul-americano. Para concluir, se os Estados Unidos resolvessem bombardear todas as autocracias e removessem os líderes autocratas do poder, deveria começar pela própria Arábia Saudita, que é uma maternidade de movimentos extremistas, né? Esse sim. Né? Só que em vez disso, o Trump recebeu agora em novembro no jantar na Casa Branca e chamou ele de grande amigo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que está por trás do assassinato de um jornalista do Washington Post, entre tantos outros crimes contra os direitos humanos. Leonardo, mas eu tenho uma explicação para isso. A Arábia Saudita é uma aliada dos Estados Unidos.
a Arábia Saudita permite a exploração do petróleo de empresas estadunidenses e a Arábia Saudita faz acordos comerciais com essas empresas e muito dinheiro flui para grandes corporações empresariais nos Estados Unidos que financiam o governo os candidatos, tanto republicanos quanto democratas corporativos, que aceitam muito dinheiro dessas empresas ligadas à produção de produtos relacionados a combustíveis fósseis. Ou seja, a Arábia Saudita, que entrega de mão beijada o que os Estados Unidos quer, essa daí pode ser autocrática, matar jornalista, pode tudo. Israel, que recentemente, né, matou 240 jornalistas, pode tudo também. É aliado, pode tudo. Mas a Venezuela, porque o seu líder está querendo usar o petróleo para beneficiar o povo venezuelano, esse aí não pode. Esse aí não pode nada. Esse aí tem que ser derrubado. Vale a pena lembrar também que o Donald Trump está com popularidade baixíssima lá nos Estados Unidos, e eu não tenho a menor dúvida de que esse ataque à Venezuela tem como objetivo tentar, para o Donald Trump, recuperar a popularidade. Se vai funcionar ou não, isso nós vamos ver nos próximos meses. Mas a estratégia envolve não só beneficiar as grandes empresas ligadas aos combustíveis fósseis, as grandes corporações empresariais, mas visa também uma recuperação de popularidade, porque a popularidade dele está lá embaixo. Entendeu? Isso é muito importante, enfim, queria acrescentar essa dimensão, mas vamos ouvir um pouco mais o Leonardo Sakamoto. Né, removendo Maduro e colocando uma marionete no lugar, se ele conseguir, se esse for o desdobramento, o Trump pode facilitar o acesso das companhias norte-americanas ao mar de petróleo, né, que tem lá na Venezuela, é muito mais próximo do que acontece no Oriente Médio. O turbulento Oriente Médio produz, é claro, um entretenimento para consumo interno no momento que sua popularidade cai, porque ele não está conseguindo segurar os preços para a classe trabalhadora, né? Agora, o fato é que, vamos lembrar, no Iraque, as justificativas para a invasão foram as inexistentes armas de destruição de massa. Agora é que Maduro chefiaria uma rede internacional de tráfico de drogas sem apresentar armas nesse sentido. Isso é um perigoso precedente para a região, que é quintal dos Estados Unidos, mas a gente está mais acostumado aos Estados Unidos agir na derrubada ou conspiração contra governos usando a CIA, bancando desafetos, assassinando desafeto aqui e ali. A gente não tá muito acostumado, como a América Latina, com a América do Sul, a uma intervenção direta dos Estados Unidos. É claro que isso não torna automaticamente todos os países aqui da região passíveis de serem invadidos, mas fragiliza a paz na região, fragiliza a relação com os Estados Unidos e, a depender do que aconteça, novas ondas de refugiados podem atingir nosso subcontinente. Por ironia, por fim, né? O mais irônico é que Trump perde, assim, qualquer legitimidade para negociar o fim da guerra da Ucrânia. Aí, apesar das críticas públicas à invasão da Venezuela de Vladimir Putin, não tenha dúvida nenhuma que Putin está gargalhando neste momento. A Rússia, inclusive, foi um dos primeiros países a se pronunciar condenando esse ataque. Gente, vocês vão perceber que essa edição está sendo feita ao vivo e a gente vai atualizando. Pois é. Mas a ideia do Trump mediar uma paz ali entre Rússia e Ucrânia sempre foi risível, né? Sempre foi risível. Eu não tenho a menor dúvida de que ele está fazendo isso para favorecer os interesses das grandes corporações empresariais, que provavelmente devem ter prometido muito dinheiro para ele se ele conseguir tomar o controle do petróleo, né? Então, e para o Partido Republicano, eles vão jogar muito dinheiro, porque aí eles vão perceber, olha, vale a pena injetar essa quantidade enorme de dinheiro. E o pessoal aqui no Brasil dizer, mas peraí, André, grandes empresas podem injetar essa quantidade absurda de dinheiro no processo político nos Estados Unidos? Podem. Eles nem precisam fazer o que é feito aqui no Brasil, que eles fazem via CPF, ou seja, os executivos das empresas pegam o dinheiro via dividendos empresariais, e aí no Brasil eles pegam esses dividendos, uma parte deles, e injetam nas campanhas de direita. Não! Lá nos Estados Unidos, literalmente as grandes empresas
injetam, sem precisar desse, sabe, desse caminho aí, eles literalmente injetam dinheiro para controlar os políticos estadunidenses, né, para definir quais políticos estadunidenses estarão no poder. E é isso aí. Agora, além de favorecer os interesses dessas grandes empresas, o Trump, ele está também tentando recuperar um pouco de popularidade. Vai conseguir? Não sei. A popularidade dele está tão baixa que é difícil imaginar que possa ir mais baixo, mas pode ser que vá. Se a população estadunidense compreender com clareza que dessa vez a mentira é tão transparente, porque o Leonardo Sakamoto lembrou da mentira no Iraque, mas na época do Iraque, o Saddam dava sinais de que queria armas. Claro que muitos analistas atentos sabiam que o Saddam fazia isso para intimidar os vizinhos, que não necessariamente ele tinha essas armas de destruição de massa, e que poderia ser uma estratégia para ficar parecendo que é mais forte do que é. Mas aquela mentira, naquela época, também utilizaram muito o 11 de setembro, embora Saddam Hussein e o Iraque não tivessem nada a ver com o 11 de setembro, isso era utilizado, o 11 de setembro era utilizado. Agora, né, não, eles dizem que tem a ver com tráfico de drogas. Todo mundo sabe que a Venezuela, todo mundo que pesquisa o mínimo sobre isso, sabe que a Venezuela não tem nada a ver com a maioria das drogas entrando nos Estados Unidos. No entanto, essa mentira está sendo reproduzida em massa por setores da mídia corporativa e pela extrema-direita e pela direita estadunidense, né, em grande medida. Mas é uma mentira óbvia. E esse é um teste muito interessante para a gente ver se uma mentira tão óbvia ela vai colar na sociedade estadunidense, o que vai demonstrar que a política lá realmente, que já está muito deteriorada e apodrecida, apodreceu assim de vez, quer dizer, não, né? Tem uma coisa assim, que tem um ponto de luz em Nova York com a eleição do Zoran Mandani, mas que de resto, sabe, aquela coisa assim, totalmente podre, ou se a maior parte da população estadunidense for às ruas dizer, não, peraí, você está mentindo, isso é uma mentira, e aí vai mostrar que talvez os pontos de luz, de esperança, de um pouquinho de esperança, sejam um pouco maiores por lá. Vai ser um teste. Veremos nas próximas semanas e eu estarei acompanhando, porque nesse caso, sendo bem sincero com vocês, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu não sei como a população estadunidense vai responder. Se eles vão comer essa mentira com tudo ou se eles vão reagir a ela, né? E esse ato absolutamente absurdo de imperialismo, né, dos Estados Unidos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz o nosso curso, que ajuda a pessoa a pensar criticamente, o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, o link está no comentário fixado, o curso começa agora em janeiro de 2026, e eu peço a você que, se você gosta muito do que a gente faz, vire membro, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br, e se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.